Olá, turma do terceiro ano. Aqui quem fala é a professora Nájila Guedes. E vamos falar sobre um conteúdo que nós não conseguimos trabalhar em sala de aula, tá? Vamos falar sobre os substantivos. Ah, mas eu já vi isso no ensino fundamental. Porém, os substantivos a gente vai ver de uma forma diferente, que é como ele faz, como ele trabalha com a coesão dentro do texto. Bora lá? Substantivo. Na morfologia, é a palavra que nomeia os seres, em geral, e ele nomeia de forma variável, ou seja, gênero, feminino, feminino, masculino e número, singular ou plural. Classificação dos substantivos podem ser os substantivos comum, que são animais, plantas, objetos. Substantivo próprio, que é o nome próprio de países, nome de pessoas, nome de cidade. E pode ser o substantivo simples, quando é formado por um único radical. A gente tem um exemplo aí que é tempo. Esse radical não pode ser transformado em outras palavras, ou seja, é simples, é único. Classificação do substantivo continuando aqui. A gente tem o substantivo composto, quando apresenta dois ou mais radicais, passa a tempo. Viu que no simples só é um tempo? Agora no composto a gente tem dois nomes, formando um único significado, passa a tempo. Substantivo concreto, quando designa os seres cuja existência é independente, ou seja, não veio de outros. Exemplo é a palavra colégio. Substantivo abstrato, quando a gente nomeia coisas que a gente não consegue ver nem tocar. Sensações, sentimentos. Exemplo, felicidade. Substantivos primitivos, dá origem a outros substantivos, por isso que é primitivo, veio primeiro. Exemplo, a palavra flor. Substantivo derivado é quando a gente deriva do primitivo, ou seja, quando a gente acrescenta o sufixo e o prefixo junto com o primitivo. Por isso que é derivado. Derivado de onde? Do primeiro, do primitivo. Florista. Teve o acréscimo aí do sufixo rista. Então, ele é derivado da palavra flor. Substantivo coletivo se refere ao grupo de seres. Um grupo, quando a gente dá o nome a um grupo daquele objeto, um grupo daqueles animais, o nome é coletivo. É coletivo de chaves, molho. E a flexão do substantivo, como é que funciona? Em número e em gênero. Gênero masculino e feminino. A gente tem aí os heterônimos, tá? Ou heterônimos, que são duas formas diferentes de classificar um substantivo. Exemplo disso é genro e nora. Não é o mesmo nome, são nomes diferentes. Genro é pro marido da minha filha e nora é para a mulher do meu filho. Então, a gente classifica de forma diferente, por isso que é heterônimo. Homem e mulher também é outro exemplo. A gente também tem a flexão de gênero biforme, quando apresenta duas formas que são semelhantes ou parecidas. Só muda, então, a nomenclatura final, ou seja, mudando para o O ou para o A. Aluno e aluna. Isso é a classificação de gênero biforme. E a uniforme apresenta só um radical, tá? Só que dentro dessa questão de apresentar um radical uniforme, a gente tem três tipos. Tem o uniforme sobrecomum, uniforme sobrecomum de dois gêneros e o uniforme epiceno. Vamos ver os três agora. A gente tem aqui o epiceno, comum de dois gêneros, e sobrecomum. Exemplo disso, do epiceno, é que a gente coloca a nomenclatura macho e fêmea para designar alguma coisa, tipo cobra. A gente não tem o cobra e a cobra. A gente tem cobra macho e cobra fêmea. Jacaré, não tem o jacaré e a jacaré, ou a jacaroa. A gente designa como jacaré macho e jacaré fêmea. Mesma coisa a onça. Sobre comum de dois gêneros, a gente fala sobre o artigo. A palavra, o substantivo, ele é a mesma para ambos os gêneros, só que o que muda é o artigo. Palavra estudante. Como é que a gente designa o gênero? O estudante e a estudante. Pianista. O pianista, a pianista. O artista masculino e a artista feminino. Presidente. O presidente e a presidente. Não existe presidenta, tá? Tia, mas foi colocado no dicionário. Depois, porque a sociedade ficou falando presidenta, presidenta, presidenta. E assim se inclui no dicionário.
mas não existia presidenta, tá? Só é presidente ou presidente é a presidente. Sobre comum, a gente tem aí as palavras que são designadas para os dois gêneros, ou seja, independe de artigo e independe do substantivo. A testemunha pode ser homem ou pode ser mulher. O cônjuge pode ser homem, pode ser mulher. A criança serve para menino ou para menina. O ídolo serve para homem, serve para mulher. O monstro serve para homem ou serve para mulher. Não é monstra, não existe monstra. Então, sobrecomum é que eles servem para os dois gêneros, comum de dois que a gente só troca o artigo, e o epiceno coloca a nomenclatura macho e fêmea depois do substantivo. Substantivo flexão de número. Como é que funciona? Singular e plural. Ruas estreitas, no singular, no plural fica ruas estreitas. Sonho impossível no singular, no plural fica sonhos impossíveis. O adjetivo concorda com o número. Se o adjetivo estiver no singular, o número vai estar no singular. Se o adjetivo estiver no plural, o número vai estar no plural. Com o substantivo do qual eles se referem, tá? Rua é o substantivo, ela é estreita, é o adjetivo, então ela vai concordar com rua se estiver no singular. Rua estreita. Ruas é o substantivo, está no plural, então o adjetivo vem no plural também, ruas estreitas. Grau do substantivo. As flexões de grau do substantivo expressam aumento, ou seja, aumentativo ou grau diminutivo. Como seria o grau aumentativo? Pode indicar o exagero, depreciação, um afeto muito extraordinário. E o grau diminutivo indica moderação, pode indicar uma afetividade ou desdém. O grau do substantivo pode ser analítico, quando acrescenta-se ao substantivo um adjetivo, ou seja, uma característica, que dá indicação de aumento. Pode ser caixa enorme, caixa grande, caixa imensa. E aí pode ser uma pedra enorme, pedra grande, pedra imensa. Isso é analítico. Ou a diminuição. Insignificante, pedra minúscula, pedra pequena. Isso é o analítico. A gente tem exemplos: copo grande, copo pequeno, pedra colossal, pedra minúscula, trabalho enorme, trabalho insignificante, vaso enorme, vaso fino. Então a gente tem aí o grau do substantivo analítico. O substantivo como recurso coesivo, foi o que eu falei para vocês no início da aula. A gente vai trabalhar o substantivo dentro disso aqui, preste atenção. Lembra que coesão é quando a gente conecta, faz a conexão, alinhamento, um paralelo entre um parágrafo e outro, entre uma palavra e outra. E eles são super importantes dentro da nossa redação, dentro da nossa produção textual, dentro da nossa escrita, dentro da nossa fala, da nossa oratória em público. Então, isso é super importante como recurso coesivo dentro de um teu texto. Seja um texto verbal, seja um texto escrito. E aí, um texto coeso é aquele que as partes estão harmônicas, ou seja, eles têm ali uma harmonia entre eles. É um texto coerente. Neles, o substantivo exerce uma função principal devido à função de nomear. Todo texto tem substantivo, todo texto tem nome. E a gente tem dois tipos, tá? Dois modos como você vai trabalhar esse substantivo dentro do texto. Ele pode ser por conexão ou coesão lexical, ou pode ser por coesão substituição. Como é que eu faço isso? Coesão lexical. Coloquei um exemplo aí para vocês. Encontrei uma maçã na sacola. A fruta estava muito saborosa. Quando você troca maçã por fruta, você está trocando a palavra do qual você está generalizando. Maçã é um tipo de fruta. Só que quando você usa fruta, é genérico, pode ser qualquer fruta. Mas você trocou, você usou sinônimos. E quando você troca, você trocou o léxico de um tipo definido de fruta, que é a maçã, para um tipo genérico, que é fruta. E isso é coesão lexical. Você deve utilizar como sinônimos a coesão lexical para o teu texto não ficar pobre de vocabulário. E texto pobre de vocabulário é menos 200 pontos na redação. Coesão por substituição. Como é que eu vou utilizar esse substantivo coesivo aí? Olha o exemplo. Os alunos perderam a nota daquela atividade. Eles terão que se justificar.
Quem vai ter que se justificar? Os alunos. Eles vão fazer o quê? Eles. Se justificar. Então, nós trocamos aí a palavra alunos por eles. Eu retomei com o pronome eles para o substantivo alunos. E isso é substituição. Quando a gente troca, a classificação é a mesma, é um pronome para o substantivo, só que eu troquei os alunos por eles. E isso é coesão por substituição. Eu posso trocar tanto uma ação definida por uma ação genérica, que é a coesão lexical, ou posso trocar só por substituir nomes, alunos e eles, tá? Então, preste atenção que isso é super importante para tua redação, para tua escrita, para tua fala, para tua produção textual. E a nossa aula termina aqui, tá? Espero que a gente se encontre logo. Fiquem todos com Deus e até a próxima.